Olá pessoal, bem-vindos ao Dicas de Tarô número 8, aqui é a Ana. Hoje vou falar a respeito de fazer leitura para si mesmo, também leitura de uma carta só, né? É uma forma mais fácil de começar a ler, uma leitura simplificada, né? Lendo para você, também você pode consultar o significado da carta, né? Se você não souber. Ou você pode tentar conectar primeiro e depois você ir a alguma fonte ou na internet, ou talvez aqui se a carta já tiver sido apresentada, ou mesmo recorrendo a algum livro, né? Então, quando a gente tira uma carta, a gente pode tirar uma mensagem para a gente, né? Para aquele momento, ou uma mensagem para o dia, né? Então vamos tirar aqui uma carta. 2 de paus. Então 2 de paus, ele é uma carta de fazer planos para o futuro, né? De pensar antes de fazer escolhas. Então é isso que está sendo pedido para você fazer nesse momento, né? Por exemplo, tá? Avaliar aí as opções que você tem e qual caminho você vai escolher seguir, tá? Então está no momento de fazer essa reflexão. Então aqui a gente pode passar por vários passos, né? Você pode conectar com a imagem da carta, tá? E daí vir uma mensagem intuitiva. Ou você pode recorrer ao significado dela, se é algo que você já conhece. O mesmo que eu falei, né? Você não está com a pessoa na sua frente esperando uma resposta, você pode ir atrás do significado e ver como que aquilo se encaixa, né? Com uma mensagem para você nesse momento. Então, essa é uma ótima forma de explorar o tarô. É uma ótima forma de ir se conectando com ele, com cada carta. E não apenas, eu sei que o 2 de paus representa tal e tal e tal. Mas então, como que isso pode ser uma mensagem para você no momento, né? Então, é um ótimo exercício, uma ótima prática, né? Só praticando também que a gente vai se familiarizando e vai pegando fluência, né? Igual, por exemplo, você está aprendendo uma língua, tá? Aprendi uma palavra aqui, aprendi uma palavra ali. Mas como que eu vou formar uma frase? Como que eu vou me expressar numa determinada situação? Então, o tarô, ele é isso também, né? Você aprendendo a falar uma língua, né? Isso é uma língua de símbolos, qual você interpreta. E a partir daquela interpretação você cria uma mensagem, uma orientação para você ou para outra pessoa, né? Outra coisa que a gente pode fazer com uma carta só são perguntas de sim ou não. Então, por exemplo, devo ir em tal lugar? Devo fazer uma compra? Isso vai dar certo? Tem chance de voltar com o meu ex? Né? Então, perguntas simples e diretas de sim e não. Vamos pegar umas cartas aqui para a gente ver uns exemplos, tá? Estou aqui com os arcanos maiores separados, mas só para dar exemplo. Você pode usar o deck inteiro, até deve usar o deck inteiro. Ou se preferir, quando estiver começando também, usar só os arcanos maiores, né? Tudo bem. Então aqui a questão é a seguinte, né? De forma simplificada, as cartas positivas indicam sim, as cartas negativas indicam não. Então a gente vê que, apesar de todas as cartas terem um lado positivo, um lado negativo, né? Um lado luz, um lado sombra, algumas cartas são basicamente positivas, né? Ou primariamente. Então, por exemplo, a gente compara o Sol, né? Com o Diabo. Então, o Sol é que a gente consideraria uma carta positiva. Então, seria um sim para a sua pergunta, né? O Diabo a gente consideraria uma carta negativa, então seria um não para a sua pergunta, tá? Claro que eles podem ter funções diferentes em perguntas diferentes, então aí também é preciso fazer uma adaptação, né? Eu vou dar alguns exemplos. Além disso, algumas cartas elas não são necessariamente positivas ou negativas, mas você pode ir também pelo feeling da carta, né? Se é uma carta alegre, leve, se é uma carta de movimento, então é um sim. Se é uma carta de restrição, de conflito, de ferida, então é um não, né? Isso aí também fica claro pelas próprias imagens, né?
Vamos passar aqui pelos arcanos maiores para a gente dar uns exemplos do que poderia ser sim ou não, tá? O louco, ele é uma carta positiva, ele é um começo, né? Não tem nada impedindo, então ele é um sim, tá? Devo começar algo novo? Sim. Devo procurar um novo trabalho? Sim. Devo entrar nesse relacionamento? Sim. O mago, ele é uma carta de ação, né? Então, ele, como vocês se lembram aí, ele faz as coisas acontecer, né? Então, não tem nada também impedindo ele também seria uma carta positiva, seria um sim. A sacerdotisa, ela também é uma carta positiva, né? É uma figura que a gente confia para nos dar uma orientação, né? Ou então, aqui também poderia ter algum outro nuance, né? Essa carta, aí você já vai a gente já iria no significado, né? Mais próprio da casa, da carta, que estaria falando, siga a sua intuição, né? A Imperatriz, uma carta positiva, de novo, uma figura totalmente confiável, segura e que dá segurança, né? Então, como se fosse um sinal verde. O Imperador, idem, mesma coisa, né? Aqui também, se você estiver perguntando a respeito de uma figura feminina ou masculina, isso aí pode ser uma confirmação extra, né? Então, por exemplo, devo confiar, posso acreditar no que essa mulher está me dizendo? Sim, né? Devo aceitar esse emprego que esse cara está me oferecendo? Sim. O Hierofante, outra pessoa que a gente pode confiar, então também é um sim, né? Os Namorados, ele é uma carta basicamente positiva, né? Então pode ser um sim. Agora, se a gente for pensar na carta, no significado básico da carta, é uma carta de escolha, né? Então pode estar te dizendo que você precisa escolher entre uma coisa ou outra, tá? Aí, se for o caso, você pode fazer outra pergunta, né? A gente vê que aqui pode ser que fuja do sim e do não. Então, devo ir para a direita ou devo ir para a esquerda? Então, você precisa tomar uma decisão, tá? A Carruagem também é uma carta basicamente positiva e fala de ação, né? Então, também é um sim, é um sinal verde. Agora, não necessariamente sempre ela vai ser um sim, né? Tem que adequar a pergunta. Então, devo esperar uma resposta ou devo mandar um e-mail, né? Aqui é uma carta que fala que sim, então vá em frente, mande um e-mail, né? Devo esperar para fazer uma viagem? Não, né? Então, mesmo sendo uma carta positiva, é uma carta de ação. Então, devo esperar? Não, não deve esperar, vai em frente. A carta da força também é uma carta bastante positiva, é um sim, né? O eremita, ele já é uma carta mais interiorizada. Então, ele, mais provavelmente, ele é um não, depende da pergunta, né? Porque ele, de certa forma, é uma carta de não ação, de voltar para dentro. Então, devo mandar um e-mail? Não, espere, reflita melhor. Devo tomar uma decisão? Não, você precisa dar um tempo para você refletir, né? Agora, se a pergunta for, por exemplo, devo seguir o meu caminho? Sim, né? Estou no meu caminho certo? Sim, é isso que o eremita representa, né? A roda da fortuna, ela, de forma geral, ela é uma carta positiva. Você também pode ir criando o seu próprio diálogo, seus próprios significados, né? Por exemplo, você combina com você mesmo, com o seu tarô, que a roda da fortuna sempre será uma carta positiva, né? Para mim é assim, que a roda da fortuna ela é mudanças, tá? Para mim é sempre uma mudança boa. Porém,
não é esse, não precisa ser exatamente esse o resultado, né? Porque a roda da fortuna que está em cima vem para baixo, que está embaixo vai para cima. Então pode ser uma virada do destino que não seja favorável, tá? Agora, para mim, eu sempre enxergo essa carta igual a justiça. Quando a justiça sai, para mim, ela é sempre algo positivo, né? Algo que vai acontecer ao seu favor, ou para quem você esteja lendo, tá? Olha, isso já é algo meu, né? Porque não necessariamente essas cartas têm que ser interpretadas assim. Então, a roda da fortuna, para mim, seria um sim, né? Ou então, essa carta pode estar falando as coisas vão mudar, né? Pode ser essa a resposta. A justiça, como eu falei, para mim é sempre uma carta de sim, de vitória, de que as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer ao seu favor, então é um sim. O pendurado, ele é mais para um não, porque ele é a carta de não ação, é uma carta de pausa. Mas como eu falei também, depende da pergunta, né? Então, devo viajar agora? Não. Devo esperar para fazer uma viagem? Sim. Então, a gente vê que às vezes também depende, o sim e o não depende um pouco de como a pergunta é formulada, né? A carta da morte, ela é basicamente uma carta negativa, né? Então, simplificando, para efeitos aqui, né, de perguntas de sim e não, ela seria um não, né? Agora, a carta da morte é um término, nem sempre um término é ruim, mas costuma ser difícil, tá? Então, a carta da morte seria um não. A temperança, ela é uma carta de mais ou menos. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez não esteja definido, né? Ou talvez a pergunta precise ser mais bem formulada, tá? Mas é uma carta de moderação. Pode estar falando também calma, pense melhor, né? Espere mais um pouco, tá? Então, provavelmente não seria uma resposta definitiva de sim ou não. O diabo, ele basicamente também é uma carta negativa, então seria um não, né? A torre, idem, né? A torre é uma carta de destruição, de que as coisas não vão dar certo. A estrela é uma carta positiva, é uma carta de fé, de esperança, de sucesso, é uma carta de conectar com seus sonhos, que seus sonhos vão dar certo, né? A lua, ela é uma carta incerta. Se a gente buscar um sim ou um não, ela vai mais para um não. Porque a lua, a gente não está enxergando muito bem a situação ainda não está clara, as coisas são incertas, né? Por exemplo, vamos supor que você está interessado em uma pessoa, você está começando um relacionamento, né? Mas você está aí achando que talvez seja ilusão, ou então você acabou de conhecer uma pessoa online, não sabe quem essa pessoa é, aí sai a lua, esse é um bom sinal para não seguir em frente, ou seguir em frente com cuidado, tá? Porque essa carta pode falar de ilusão, de enganação. Então, dependendo da pergunta aí, a resposta é mais provável é não, ou pelo menos vai com calma, procure mais informação, né? O Sol, por outro lado, ele é totalmente positivo, né? Então, ele é um sim, vai em frente, pode confiar, né? A carta do julgamento, aqui pode variar, tá? O julgamento, assim como a sacerdotisa pede para você voltar para dentro e seguir sua intuição, o julgamento, ele também fala, siga o seu próprio julgamento. Confie, né, no seu próprio julgamento. Essa é uma carta que às vezes fala também de segunda chance, de renascimento, né? Então ela também vai mais para um sim. A carta do mundo, ela é carta de final, de fechamento, né? Mas é um fechamento também que com ele vem uma nova abertura. Então, para mim, é uma carta sempre positiva, é uma carta de abertura. Agora, dependendo da circunstância, dependendo de como a pergunta foi elaborada, né? Pode ser ou não, tá? Vamos supor, a pessoa está fazendo faculdade,
e está querendo largar, né, e já começar a trabalhar, isso é a carta do mundo, seria um não, porque o mundo ele pede que algo seja completado, né? Não, você tem que terminar o seu curso, depois você vai começar a trabalhar, tá? Então a gente vê que as perguntas de sim ou não são tão simples, não são tão diretas, né? Mas funcionam e é uma ótima maneira aí de você começar a exercitar, né? Outra técnica que existe também, que é mais direta, né? Mais simples. Vamos supor aqui que estou com cartas invertidas. Algumas cartas estão invertidas e outras não, né? Então, se a carta sair de cabeça para cima, é um sim. Se a carta sair invertida, é um não, tá? Não devo entrar em contato com alguém? Invertida, não. Independente da carta que sair, tá? Devo comprar um carro agora? Não. Devo fazer uma viagem? Não, todas invertidas, né? Vai dar certo o meu projeto? Não. Estão todas aqui invertidas, nossa, aqui não está. Tem chance de voltar com o meu ex? Cabeça para cima, sim, né? Então isso aí também é uma técnica, é algo simplificado, mas é algo que também você pode ir usando aí para praticar, né? Agora vamos ver essa questão então de fazer uma leitura para você mesmo, né? Então, mesmo você sendo iniciante, ou se já tiver avançado, ou mesmo profissionais, isso aí varia com cada um, né? Eu conheço profissionais que não fazem leituras para si mesmos, eles consultam outras pessoas, né? Eu, por exemplo, sempre faço leituras para mim. Sempre quando eu quero aí, né, buscar alguma confirmação, alguma resposta, ou algum direcionamento, então eu faço leituras para mim. Todas as tiragens também que eu coloco no YouTube, antes eu testo, somente as que eu crio, né? Eu testo elas comigo mesma, tá? E o truque é o seguinte, a questão chave é você conseguir manter uma posição neutra em relação à resposta, né? Isso, às vezes, a gente fazer pra gente mesmo não é fácil, mas é uma questão de prática também, né? Porque o problema é que, às vezes, a gente vai fazer uma consulta ou vai a gente mesmo tirar, né, umas cartas pra gente procurando uma resposta, mas a gente quer muito que saia uma determinada resposta. É aí que embola o meio de campo. Então, se você conseguir ir com uma postura neutra, com abertura e aceitando a resposta que sair, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode ler para você, né? Isso também é algo que a gente tem que fazer quando a gente está lendo para outra pessoa, né? Inclusive, isso é uma coisa que é difícil, precisa ser praticado, exercitado. Se você estiver lendo para pessoas que você conhece, profissionalmente também, né? Então, cada leitura que eu faço, eu mantenho uma postura neutra, das minhas próprias expectativas, que talvez eu acho que a resposta vai ser, né? Mas pode não ser o óbvio, tá? E também eu deixo de lado o que eu acho que a outra pessoa quer ouvir. Porque o meu papel é dar uma resposta verdadeira, mais exata e mais precisa o possível. Mesmo que seja o oposto que a pessoa está esperando, né? Então esse é o meu papel, é até uma questão aí ética, né? Seria muito mais fácil eu falar o que a pessoa quer ouvir e deixar a pessoa feliz, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é conseguir ter essa neutralidade, se liberar das expectativas, aceito qual resposta que vier. Porque essa que é a questão, né? Porque mesmo quando a resposta é ao contrário do que você quer, pelo menos você pode direcionar sua vida, não entrar numa roubada, por exemplo, né? Então é isso, tá? Outra coisa também que eu acho importantíssimo
estabelecer uma relação de confiança com o tarô. Então, fiz uma pergunta, saiu uma carta. Mas saiu uma carta invertida, eu estava querendo um sim. Queria que meu projeto desse certo, queria que esse relacionamento com essa pessoa desse certo. Então, não estou confiando que eu tirei a carta certa. Será que eu cortei no lugar certo? Será que essa resposta é mesmo? Isso aí é não, não e não. Não deve ser feito, tá? Então, primeiro, a gente tem que confiar que aquela carta que saiu é a carta certa. Aquela carta, qualquer que ela seja, ela contém a resposta para a pergunta, tá? Outra coisa, fiz uma pergunta, fulano gosta de mim? Não. Aí no dia seguinte eu volto, fulano gosta de mim? Não. Fulano gosta de mim? Não. A gente não deve fazer isso, isso enfraquece o seu relacionamento com o tarô, tá? A gente tem que aceitar a pergunta, a gente não fica repetindo a mesma pergunta. Não. Nossa, que chato, eu gosto muito dele. Gostaria que ele gostasse também de mim, mas já que ele não gosta de mim, então eu não vou ficar me iludindo, né? Agora eu vou ficar aqui. Não, 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 tá? Isso aí tá mostrando pro tarô que você não confia na resposta que foi dada e enfraquece o seu vínculo de confiança com ele. Então, né, é condição básica. São duas condições básicas para ler o tarô, para você ou para outras pessoas. Aceitar que aquela carta que saiu, né, é como um milagre aí de sincronicidade que é a carta certa. Lógico que a gente faz a gente prepara, né? Aí cada um pode ter o seu ritual de embaralhar, de cortar, de voltar para dentro, de sintonizar, né? A gente não está na mesa do bar de uma carta qualquer, tá? Então aí você tem esse cuidado, né? Você sacraliza a sua relação com o tarô. O tanto que você usa o tarô como objeto sagrado, né? É o tanto que ele vai ser sagrado e vai ser um objeto de comunicação espiritual e de um instrumento de intuição, né? Então ele precisa ser tratado assim, tá? Então as duas condições. Eu sei que essa carta ou cartas que saíram são as cartas certas para a resposta que eu preciso. 2, aceitar a resposta que saiu. E não ficar voltando, né? Às vezes também quando a pessoa está começando, precisa confirmar. Mas será que é isso mesmo? Será que eu li certo? Não faça isso, tá? Saiu a carta, é a carta certa, você leu, a interpretação foi aquela, pronto. Precisa aceitar. O negócio de ficar confirmando. Isso só está fortalecendo a questão que você não está confiando, né? Nem na carta, nem na resposta que você recebeu, nem na sua própria interpretação. Então, vá aos poucos, né? Estabelecendo essa relação e é preciso você mesmo se parar quando você tiver esse impulso. Vou confirmar, ou vou tirar outra carta, até sair a carta certa, tá? Isso não é a melhor forma de você desenvolver o seu relacionamento com o tarô e a sua confiança, né? Nas cartas, a confiança nas respostas que estão saindo. Então, volto aí a lembrar a importância também da neutralidade, ter uma expectativa neutra e uma abertura em relação às respostas, né? Então, é claro que saiu uma carta desfavorável, você pode talvez amenizar um pouco, né? Falar, não, infelizmente não é o que você queria, mas é para melhor, né? Alguma coisa assim, mas distorcer a resposta, aí não, né? Aí não. Ok, vamos rapidinho deixar uns exercícios para vocês, tá? Vou tirar uma carta aqui em primeiro lugar como uma mensagem para esse momento, tá? Ou para o dia que vocês estão assistindo o vídeo. Então saiu 3 de copas para vocês refletirem. Então, o que essa carta diz para vocês, né? Então, talvez vocês já saibam o significado, ou mesmo vocês podem ir atrás do significado aí no Google, o que for, tá? Então, essa é uma mensagem para vocês agora. O que isso significa para cada um? O que isso diz respeito ao seu momento, né? E também
como você faz essa ponte, né, do significado da carta e o que ela está falando para você. Agora eu quero que vocês pensem numa pergunta de sim ou não, né? Se precisar de um momento para refletir, vocês podem dar uma pausa, tá? Então eu vou tirar um arcano maior que vai ser a resposta para a sua pergunta. Aqui a gente tem o louco. Quem quiser aí pode ficar à vontade também para fazer seus comentários, suas observações, né? Aí abaixo do vídeo. Então é isso, pessoal. Deixo um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.